Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Você abriu os olhos hoje. Parece simples, mas não é. Há pessoas que fecharam os olhos ontem e não voltaram a abri-los. Você voltou. E isso não é acidente. É a mão de Deus dizendo: ainda não acabou. Ainda há mais. Ainda há propósito. Ainda há graça com o seu nome. Esta manhã, antes que qualquer voz chegue, a voz de Deus quer ser a primeira. E ela diz: eu ainda estou aqui. E você também. Existe uma grandeza escondida nos começos. Cada manhã é um novo começo, não recomeço dramático com fanfarra. Um começo silencioso, discreto, como o sol que nasce sem pedir permissão, que não anuncia quando vai aparecer no horizonte, simplesmente chega e transforma o escuro em claro. Deus está nesse silêncio da manhã, nessa transição, nesse momento em que o mundo ainda está quieto e o dia ainda não começou a exigir. Ele está aqui, esperando por você. Antes de pensar no que vai fazer hoje, perceba algo. Você está respirando. O peito sobe e desce. O ar entra e sai. Sem esforço. Seu coração bate. Seu sangue circula. Tudo isso acontece enquanto você dorme, sem que peça. É sustentação divina em modo contínuo. Deus cuidando de você mesmo quando não percebe. Graça invisível, constante. O maior milagre da sua vida não está no que ainda vai acontecer. Está acontecendo agora, em cada batimento. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, verso 28. Existimos nele. Não ao lado dele, não próximos dele, nele. Cada batimento do seu coração existe dentro da realidade de Deus. Cada pensamento que você tem hoje acontece dentro do espaço onde Deus habita. Você não precisa ir até Deus esta manhã como se Ele estivesse longe. Você já está nele. A oração não é o momento de chegar até Deus. É o momento de acordar para onde você já sempre esteve. Então respira fundo agora, lento, com intenção. Inspira a consciência de que Deus está aqui. Expira a ilusão de que você está sozinho. Inspira a paz que está disponível antes mesmo que você faça alguma coisa. Expira a pressa que já quer pular para o próximo compromisso. Respira de novo. E neste espaço entre inspirar e expirar, neste silêncio de meio segundo, encontra Deus. Ele está aí. Sempre esteve. Você é que às vezes passa pelo dia sem perceber, mas esta manhã você percebe. E isso muda tudo. Hoje eu quero falar sobre luz. Não a luz física que está entrando pela janela agora, a luz que Deus é, a luz que Ele prometeu ser para o seu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Lâmpada, não holofote, não luz do estádio que ilumina tudo de uma vez. Lâmpada, ilumina o próximo passo, o suficiente para caminhar, o suficiente para não tropeçar, não o destino inteiro, o próximo passo. Há uma sabedoria profunda nisso. Se Deus iluminasse todo o caminho de uma vez, talvez você fosse rápido demais, passasse por coisas importantes sem perceber, perdesse pessoas que precisava encontrar. A lâmpada te mantém presente, te obriga a prestar atenção no agora. E quando você dá o próximo passo na luz que tem, ela ilumina o seguinte: Deus não te pede que enxergue o fim, só que ande no que está iluminado. Senhor, obrigado pela luz que Tu és no meu caminho. Nos dias em que não enxergo para além do próximo passo, isso é suficiente porque Tu és suficiente. Nos dias em que o futuro parece nebuloso e incerto, eu me lembro que a lâmpada não ilumina o que está longe, ilumina o que está diante de mim agora. E Tu prometeste que sempre haverá luz suficiente para o próximo passo. Então, eu caminho, em fé, com confiança, sabendo que onde a minha visão termina, a Tua começa. E isso é mais que suficiente.
Algo acontece no coração de quem acorda para buscar a Deus que não tem explicação racional. Uma quietude que não deveria existir diante de tanta pressão. Uma clareza que não condiz com o caos da vida. Uma força que não combina com o quanto o corpo está cansado. Não é força de vontade, é a troca que acontece quando você se aproxima de Deus. O que é seu vai para Ele, o que é dele vem para você, sempre em ganho. Os que olham para Ele ficam radiantes, e os seus rostos não se envergonham. Salmo 34, verso 5. Radiantes, não perfeitos, não sem problemas, radiantes. Com algo brilhando por dentro que veio de fora. A luz de Deus refletida em quem passou o tempo na sua presença. Você não vai sair desta oração com o rosto brilhando visivelmente, mas algo vai brilhar, na paz, na firmeza, no propósito, no amor que vai colorir o seu dia. Quero falar sobre o peso específico desta manhã, não de forma genérica. Há algo que está com você neste momento. Posso não saber o que é, mas Deus sabe. Ele estava presente quando você foi para a cama com esse peso ontem. Estava lá às 3 da manhã, quando ele voltou e te acordou. Está aqui agora, enquanto você tenta começar o dia carregando algo que parece grande demais. E ele não te pede para fingir que o peso não existe. Ele te pede para deixar que ele o carregue por você. Porque o peso que você carrega foi feito para ser levado por ombros maiores que os seus. Quando você tenta carregar sozinho o que é grande demais, o peso não diminui. Você é que vai cedendo, vai curvando, vai ficando menor que deveria ser, porque está gasto sustentando o que não foi feito para ser seu. E Deus olha para isso com amor e diz: me deixa carregar. Não porque você é fraco, mas porque Ele é forte, e a força dele é feita para servir ao que a sua não alcança. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. Aliviarei. Não direi palavras de conforto e continuarei distante. Aliviarei. Tomarei o peso. Farei a transferência real da carga, do seu coração para o meu. E o que fica em troca? O jugo de Cristo, que é suave, o fardo dele, que é leve. Deus não te deixa vazio, te dá responsabilidades do tamanho certo, com graça, com descanso. Senhor, aqui está o meu peso desta manhã. Não vou escondê-lo, nem minimizá-lo. É real e é grande para mim. Coloco nas tuas mãos agora, não como formalidade religiosa, mas como ato real de fé. Creio que tu podes carregar o que eu não consigo. Creio que nas tuas mãos essa situação tem solução. Creio que não estou sozinho nisto. E enquanto tu carregas, eu descanse. Não a inércia de quem desistiu, o descanso de quem confiou. Que são coisas completamente diferentes. Eu confio e descansa. Vamos falar sobre identidade agora. Não sobre o que você faz ou o que conquistou, sobre o que você é, porque há uma confusão muito comum entre identidade e desempenho. A sociedade nos treina para definir valor pelo que produzimos, pelo cargo, pelo salário, pelo número de seguidores, pelo tamanho da casa, e quando qualquer uma dessas coisas falha, a identidade vai junto. Como se quem você é dependesse do que você tem ou faz. Mas a identidade que Deus te dá não está em nenhuma dessas coisas. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João, capítulo 1, verso 12. Filho, não funcionário, não seguidor. Filho, com acesso irrestrito ao Pai, com herança garantida, com o sobrenome do Rei. E a filiação não é conquistada pelo desempenho, é recebida pela fé. Não depende de quanto você orou esta semana, de quantos versículos decorou, de quantas reuniões não errou. É graça, é dom, é permanente. Você é filho de Deus. Esta manhã, agora, completamente.
E quando você sai de casa hoje com essa identidade firmada, tudo muda. A crítica ainda vai doer, mas não vai destruir porque você sabe quem é. O fracasso ainda vai acontecer, mas não vai definir porque a sua identidade não está no resultado. A rejeição ainda vai custar, mas não vai demolir porque você já foi aceito pelo único que importa de verdade. A identidade de filho de Deus é um escudo, não contra as dificuldades, contra o poder que as dificuldades têm de te dizer quem você é. Senhor, firma a minha identidade em Ti esta manhã, não no que vou produzir hoje, não em como as pessoas vão me ver, não no resultado das minhas ações, em Ti, em quem Tu disseste que eu sou, amado, escolhido, chamado, equipado, guardado, propositado, que quando o mundo tentar me definir pelo que eu faço ou deixo de fazer, eu me lembre que a minha definição veio de Ti antes que eu fizesse qualquer coisa, e que essa definição é a única que tem autoridade sobre a minha vida. Agora quero falar sobre o que você vai plantar hoje. Não em terra, em relacionamentos, em palavras, em atitudes, porque tudo que você faz é semente. A forma como você responde quando é provocado, o tom que você usa quando está cansado e alguém precisa de você, a decisão de ser paciente quando a pressa grita mais alto, a escolha de ouvir quando o orgulho preferiria falar. Cada uma dessas atitudes é uma semente que vai brotar em você, nas pessoas ao redor, no ambiente que você frequenta. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, verso 7. A lei da semeadura é uma das mais consistentes leis espirituais. Funciona para todo mundo, sem exceção. Quem semeia amor, colhe amor. Quem semeia discórdia, colhe discórdia. Quem semeia perdão, colhe restauração. E o mais importante desta lei não é o medo da colheita ruim, é a esperança da colheita boa. Então, esta manhã, antes de sair, decide o que vai semear hoje, não por impulso emocional, com intenção, com a consciência de que cada ação tem consequência além do momento presente, que a paciência que você escolhe agora vai aparecer mais tarde em forma de relacionamento restaurado, que a generosidade de hoje volta multiplicada, que a bondade que custa agora é a semente de uma colheita que você vai precisar amanhã. Semeia bem hoje, o colhedor de amanhã é você mesmo. Senhor, que hoje eu semeie o que quero colher, paciência onde há irritação, paz onde há conflito, esperança onde há desânimo, verdade onde há confusão, amor onde há rejeição, bondade onde há dureza, generosidade onde há escassez. Que cada semente lançada hoje seja regada pelo teu Espírito, para que produza fruto abundante, não para a minha glória, mas para a tua, e para o bem das pessoas que cruzarem o meu caminho hoje. Que eu semeie com consciência, com fé, com intenção eterna. Vamos falar sobre o silêncio agora. Não o silêncio constrangedor que precisa ser preenchido, o silêncio sagrado, o silêncio que é presença, não ausência. O tipo de silêncio que desceu sobre o Monte Carmelo antes de Deus responder Elias com fogo. O silêncio que precedeu a voz suave e delicada que falou ao profeta exausto. Há coisas que Deus só fala no silêncio. Há revelações que não chegam no meio do barulho. Há direções que exigem que você pare de vez e escute. Sede quietos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. Sede quietos. Não é sugestão, é instrução. E em uma cultura que glorifica a pressa, que considera produtividade virtude máxima, que confunde movimento com progresso, parar é quase um ato de resistência. Mas quem aprendeu a ser quieto diante de Deus tem acesso a uma dimensão de sabedoria que o barulho nunca pode oferecer. Esta manhã, mesmo que seja por alguns minutos, seja quieto e saiba, Ele é Deus. E no silêncio desta manhã, o que você ouve não precisa ser uma voz,
pode ser uma paz que desceu sem você convidar, pode ser uma clareza sobre algo que estava turvo, pode ser uma lembrança de uma promessa que estava esquecida, pode ser um nome que surgiu no coração de alguém que você precisa contactar hoje, pode ser simplesmente a certeza de que você não está sozinho, que há uma presença aqui maior que você, que está com você, que te conhece, que te ama. O silêncio de Deus não é vazio, é cheio. Quero trazer uma palavra sobre coragem agora, porque este dia vai exigir coragem de você, não a coragem dramática de filmes, a coragem cotidiana, de fazer o certo quando o errado é mais fácil, de dizer a verdade quando a mentira conveniente está na ponta da língua, de persistir no que é importante quando a desistência tentadora bate à porta, de amar de verdade quando a autoproteção grita para você fechar o coração. Esse tipo de coragem não nasce de dentro de você, vem de Deus. Não te mandei eu. Sê forte e corajoso, não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu. Como se Deus estivesse dizendo, lembra que foi eu que te coloquei aí. Então, a coragem que você precisa para estar onde está, vem de quem te mandou para lá. Você não foi largado no desafio, foi enviado para ele. Com o Deus que enviou prometendo estar contigo em cada passo do caminho. Isso é base para a coragem. Senhor, enche-me de coragem hoje, para os momentos em que o medo vai querer me paralisar, para as decisões em que o conveniente vai disputar com o correto, para as situações em que ser fiel a Ti vai custar algo, que eu me lembre que não estou operando na minha própria força, que o mesmo Deus que enviou Gideão com 300 homens contra um exército imenso, que enviou Davi com uma funda contra um gigante, esse mesmo Deus me enviou hoje, e Ele nunca manda sem equipar. Eu confio nisso. Há um tema que aparece pouco nas orações e que precisa de espaço nesta manhã. Alegrar-se, a capacidade de encontrar alegria genuína no dia. Não a alegria performática de quem precisa parecer bem. A alegria que nasce do reconhecimento de quem Deus é e do que Ele fez, que pode coexistir com a dor, com a espera, com a dificuldade, sem negá-las. Porque a alegria que vem de Deus não é produto das circunstâncias, é produzida pelo Espírito, e o Espírito não é afetado pelas circunstâncias. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Gálatas 5, verso 22. Alegria é fruto do Espírito, não resultado de situações favoráveis, fruto que cresce de dentro para fora, que nasce de raiz espiritual profunda. E fruto não depende do tempo lá fora para existir. O fruto maduro pode estar na árvore mesmo num dia de tempestade. Da mesma forma, a alegria do Espírito pode estar no coração mesmo na tormenta. É produto da presença de Deus. Então eu te convido esta manhã a escolher alegria deliberadamente, não como fingimento, como ato de fé. Dizer para si mesmo, hoje eu vou encontrar razões para alegria porque Deus ainda é Deus, porque o sol nasceu, porque eu estou vivo, porque há graça, porque há promessa, porque o final da história já está garantido, porque nada que este dia traga pode mudar quem Deus é e o que Ele sente por mim. Isso é razão suficiente para a alegria em qualquer cenário. Escolhe ela hoje. Senhor, restaura a alegria que foi roubada, a que saiu aos poucos com o peso da vida, que foi cedendo espaço para a preocupação crônica e o cansaço acumulado. Tu disseste que a alegria do Senhor é a minha força, e eu preciso de força hoje, então preciso de alegria. Não de circunstâncias perfeitas, de Ti. Derrama Tua alegria sobre mim esta manhã como óleo sobre a cabeça, que transborde, que contagie, que seja visível no meu rosto. Quero falar agora sobre o que você está construindo. Não a casa, o negócio, a carreira. O que você está construindo no invisível, o caráter,
A fé, a integridade, os relacionamentos que vão durar, a reputação verdadeira, não a imagem cuidadosamente gerenciada. Essas construções levam tempo, são lentas, frequentemente invisíveis no processo, mas são as únicas que sobrevivem às tempestades, porque foram construídas sobre a rocha, não sobre a areia das aprovações e das circunstâncias favoráveis. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, verso 24. A diferença entre as duas casas não estava na aparência, estava na fundação. As duas pareciam casas enquanto não havia tempestade, mas na tempestade o que havia embaixo determinou tudo. A fundação de Deus não é religiosidade superficial. É a prática da palavra, o ouvir que vira fazer. Senhor, que hoje eu não apenas ouça, mas faça. Não apenas ore, mas haja em alinhamento com o que ores. Não apenas creia na teoria, mas demonstre na prática. Que cada decisão de hoje seja um tijolo colocado sobre a fundação que és tu. Que ao fim deste dia, a construção que estou fazendo esteja um pouco mais sólida, um pouco mais fiel, um pouco mais próxima de quem tu me chamaste para ser. Que eu construa bem, com consciência, com integridade, com os olhos no arquiteto e não apenas no projeto. Há alguém ouvindo esta oração que está num momento de espera, esperando por um resultado, por uma resposta, por uma virada, por um sinal, por uma mudança que parece não chegar, e a espera é talvez o exercício espiritual mais difícil que existe, porque ela não exige apenas fé, exige fé sustentada no tempo. Exige confiar quando não há evidência visível para embasar a confiança. Exige continuar acreditando na promessa enquanto ela ainda não tem forma. Isso é profundamente difícil, e Deus sabe. Aguarda o Senhor. Tem bom ânimo e Ele fortalecerá o teu coração. Sim, aguarda o Senhor. Salmo 27, verso 14. 2 vezes o Salmo repete, aguarda o Senhor. Como se Deus soubesse que a primeira vez não seria suficiente. Como se Ele entendesse que a espera é tão difícil que precisa ser dito de novo logo em seguida. Aguarda, não desiste. Não muda de curso por impaciência. Não tenta forçar o que só Deus pode abrir. Aguarda, com bom ânimo, com o coração sendo fortalecido na espera. Porque a espera de Deus não é vazia, é ativa. Enquanto você espera, Ele trabalha. Enquanto você aguarda, Ele prepara. Enquanto você sustenta a fé sem ver, Ele está no invisível montando o que vai aparecer no momento certo. A espera de Deus é o período em que o que virá está sendo construído com um nível de qualidade que a sua pressa nunca poderia produzir. O que chega no tempo de Deus chega completo, maduro, com raízes, feito para durar. A espera é parte da qualidade do que está por vir. Senhor, fortalece os que estão esperando esta manhã, os que chegaram com os olhos cansados de procurar sinais que não vieram, os que oram a mesma oração há meses e aguardam resposta. Que não confundam o teu silêncio com abandono, que não interpretem a demora como rejeição, que saibam que és o Deus que não atrasa, que chega na hora certa, e que a hora certa não é a que eles escolheram, é a que produz o melhor resultado para a vida deles. Vamos falar sobre o Espírito Santo de forma específica agora, porque ele é a pessoa da Trindade com quem convivemos mais diretamente no cotidiano. É ele que habita em você, que intercede quando você não sabe como orar, que guia quando o caminho não está claro, que convence quando você está prestes a errar, que consola quando a dor chega. E muitas pessoas vivem a vida cristã como se o Espírito Santo fosse um recurso para emergências, quando deveria ser parceiro de cada hora ordinária. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. João 14,
verso 16. Para sempre. Não para as crises. Para sempre. Para a segunda-feira de manhã. Para o trânsito. Para a conta que não fecha. Para o sonho que parece distante. O Espírito Santo está disponível em tudo isso. Não como recurso de emergência, como presença constante do Deus que prometeu não te deixar. Senhor, eu reconheço e honro o Teu Espírito Santo esta manhã. Perdoa-me pelas vezes em que o ignorei, em que tomei decisões sem consultá-lo, em que segui a voz do medo ou da opinião alheia, em vez de esperar a impressão do Espírito. Hoje eu quero viver em comunhão com Ele, que eu seja sensível à sua voz, que eu obedeça quando Ele me estope, que eu avance quando Ele me manda ir, que eu fale quando Ele me diz fala e me cale quando Ele diz não é hora, que Ele seja Senhor das minhas horas de hoje. Quero agora falar sobre algo que poucas orações da manhã tocam. O seu lugar de trabalho como campo missionário, não o ministério oficial, o lugar onde você passa a maior parte das suas horas acordado, o escritório, a fábrica, a escola, o hospital, o comércio, o campo. Seja onde for que você trabalha, você está num campo, rodeado de pessoas que têm perguntas que só o Evangelho responde, que carregam dores que só o amor de Deus cura. E você está lá, todos os dias, com acesso a elas. E muitas vezes, o maior sermão que alguém ao redor vai ouvir não vai vir de um púlpito, vai vir de como você reage quando o projeto dá errado, de como você trata o subordinado quando está estressado, de como você fala do colega que errou quando ele não está presente, de como você age com integridade quando ninguém está olhando. A sua vida no trabalho é uma mensagem constante, e a pergunta não é se você está pregando. É o que você está pregando com o seu jeito de ser todos os dias. Senhor, consagro o meu ambiente de trabalho a Ti hoje. Cada pessoa que vai encontrar neste dia, cada situação que vai surgir, que a minha presença ali não seja neutra, que onde eu chegar, algo mude na atmosfera. Não porque sou especial, mas porque Tu habitas em mim e Tua presença transforma ambientes. Que os que trabalham comigo sintam algo diferente em mim, que os faça querer perguntar de onde vem, e que eu tenha a coragem e a sabedoria de apontar sempre para Ti quando perguntarem. Vamos falar sobre perdão agora, especificamente a dimensão do perdão que vai além de palavras, o perdão que liberta, que não apenas pronuncia eu perdoo, mas que efetivamente libera a pessoa do banco dos réus do seu coração. Porque é possível dizer eu perdoo com a boca e manter o processo correndo internamente, revisitando a ferida, refazendo a injustiça, reconstruindo o caso contra quem errou. Isso não é perdão, é administração da mágoa, e faz muito mais mal a você do que a pessoa que errou. E perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6, verso 12. A oração de Jesus conecta o perdão que recebemos ao perdão que oferecemos, não como condição para a salvação, como indicador da compreensão do perdão de Deus. Quem entende quanto foi perdoado, encontra mais facilidade em perdoar, porque a sua dívida era infinitamente maior do que qualquer uma que alguém tenha com você, e foi paga completamente. Senhor, há alguém que ainda ocupa espaço no meu coração como devedor, que ainda guardo como réu. Hoje escolho libertar essa pessoa, não porque merece, não porque a dor passou, mas porque Tu me perdoaste uma dívida muito maior. Não posso receber com uma mão o perdão infinito que me destes e segurar com a outra a conta de quem me feriu. Solto, entrego a Ti o julgamento e me liberto da prisão que era tanto deles quanto minha. Quando o perdão é genuíno, algo físico acontece. O ombro desce, o peito abre, a respiração fica mais funda, como se o corpo soubesse antes da mente que algo pesado foi solto. O perdão não é só espiritual, é somático. Liberta o corpo tanto quanto a alma.
A paz que vem depois do perdão real é diferente. É o tipo que só existe do outro lado da decisão mais difícil, do outro lado da escolha que custou o orgulho e que libertou tudo que estava preso. Vamos orar pela sua família, com intenção específica, porque cada família tem uma necessidade particular hoje. Há famílias com crianças pequenas onde o cansaço é físico e constante, com adolescentes onde o desafio é comunicação e confiança, com filhos adultos onde o desafio é soltar e confiar em Deus. Há famílias onde a dor é a cadeira vazia, o lugar de quem foi e faz falta. Deus vê cada uma dessas realidades e nenhuma está fora do seu alcance. Senhor, cobre a minha família com um amor além do que sou capaz de oferecer. Onde eu falho como pai, como mãe, como cônjuge, como filho, sê tu suficiente. Onde há feridas que minhas palavras não alcançam, que tua graça alcance. Onde há distância que meu amor não vence, que tua presença construa pontes. Que minha família não precise de alguém perfeito, que precise de alguém que ama a Deus e confia que Ele cobre o que falta. Isso eu posso ser. Para os que estão sozinhos esta manhã, que acordaram sem alguém ao lado, sem filhos para abraçar, nem cônjuge para dizer bom dia. A solidão é real e pesa. Para vocês falo diretamente, você não está incompleto, não é menos porque está só. Deus não te vê como alguém a quem falta algo, vê alguém em quem Ele quer ser tudo. E há uma intimidade com Deus que se desenvolve no silêncio da solidão que os que vivem em companhia raramente encontram. O Senhor te ama com amor eterno, por isso te atraiu com benignidade. Jeremias 31, verso 3. Amor eterno, que não começou quando você nasceu, nem termina quando morrer, que não aumenta quando é bom, nem diminui quando erra, que não precisa de você em número para ser suficiente, que é pessoal o suficiente para ser completo mesmo quando você é o único destinatário. O amor de Deus preenche qualquer espaço que a ausência humana deixa. Quero trazer uma palavra sobre persistência agora, sobre o não desistir, que é em si mesmo uma forma de vitória. Porque há momentos no caminho da fé em que a única coisa que você precisa fazer é não parar. Não precisa correr, não precisa ter respostas, não precisa entender, só precisa continuar. Um passo, mais um, sem ver o destino, sem sentir o progresso, apenas continuar caminhando no que Deus colocou para você fazer. Isso é fé, no seu estado mais puro e mais difícil. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança que tem grande galardão, porque tendes necessidade de paciência, para que, tendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Hebreus capítulo 10, versos 35 e 36. Não lanceis fora, como se a confiança fosse algo que se pudesse simplesmente jogar no lixo num momento de desânimo. É uma escolha. Você segura ou larga. E quando você segura a confiança no momento em que ela custa mais, esse é o momento em que ela mais vale. Senhor, que eu não lance fora a minha confiança hoje. Nas horas em que o desânimo vier e a voz da desistência parecer razoável, nas horas em que os resultados não corresponderem ao esforço e a injustiça disso pesar, nas horas em que eu olhar para o lado e ver outros chegando mais rápido e a comparação doer, nessas horas que eu me lembre, tenho necessidade de paciência, e a paciência de Deus sendo trabalhada em mim neste momento é ela mesma um presente, ainda que não pareça. Ainda que doa, há uma dimensão desta manhã que eu quero explorar. A dimensão da adoração, não só o louvor verbal, a adoração que é postura, que é orientação de vida, que coloca Deus no centro de cada decisão, cada prioridade, cada investimento de tempo e energia. A adoração que não está limitada a uma hora no culto, mas que permeia cada hora do dia. Quando você come com gratidão, está adorando.
Quando você trabalha com excelência para honrar a Deus, está adorando. Adoração é uma forma de ver tudo. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos, capítulo 12, verso 1. Culto racional. Adoração que não é irracional, mas que é profundamente razoável. Que diz, diante de tudo que Deus é e de tudo que fez, faz todo sentido que eu entregue a minha vida a Ele. Não como obrigação, como resposta lógica ao amor que não tem medida. Senhor, recebe a adoração desta manhã. Não apenas as palavras desta oração, a intenção do meu coração de viver este dia como oferta a Ti. Que cada hora seja culto, cada decisão seja adoração, cada relacionamento seja reflexo do Teu amor. Que ao final deste dia, quando olhares para o que vivi, possas ver um dia vivido para Ti. Não perfeito, não sem erro, mas orientado para Ti, com o coração voltado para Ti, com a intenção de honrar o Teu nome em tudo que fiz. Recebe esse dia como oferta. Vamos falar sobre o que você vê quando olha no espelho, não a aparência, o que vê sobre quem você é. A maioria das pessoas tem uma versão de si mesmas na mente, que carrega histórias. As que outros contaram quando eram pequenos, as que foram sendo construídas a partir de cada fracasso, as que o inimigo sussurrou nas noites de dúvida. E muitas vezes essa versão interna é uma mentira camuflada de realidade. Porque o que Deus vê quando olha para você é diferente do que o espelho da acusação mostra. Ele não vê apenas o que você é agora. Ele vê o que você está se tornando. Não vê apenas as falhas. Vê o Filho amado em processo de santificação. Não vê apenas o passado. Vê o futuro que Ele mesmo está construindo. E Ele te chama pelo que você será, não apenas pelo que você foi. Como chamou Gideão de valente guerreiro quando ele estava escondido na prensa, com medo dos inimigos. Ele vê o futuro em você. Senhor, que hoje eu me veja pelos Teus olhos e não pelos olhos da acusação. Que eu descarte as narrativas que não vieram de Ti. As que dizem que sou pouco demais, tarde demais, errado demais. As que foram plantadas pela dor e regadas pelo medo. Substitui por Tua verdade, que eu sou obra de Tuas mãos, em processo, em construção, com propósito, com valor que não precisa ser conquistado porque já foi dado, que eu me levante desta oração vendo o que Tu vês, e caminho de acordo com essa visão. Quero que você carregue uma imagem por este dia, Deus caminhando ao seu lado, não atrás, não na frente esperando ver se você acompanha, ao lado, como parceiro, como amigo que conhece a jornada porque está fazendo ela junto. Esse é o Deus que se revelou em Jesus, que não ficou no céu olhando a humanidade de longe, que veio, que caminhou as mesmas estradas poeirentas, sentiu o mesmo calor, o mesmo cansaço, o mesmo peso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. Ele conhece de dentro, não apenas teoricamente. Sabe o que é o coração pesado, sabe o que é ser mal compreendido, sabe o que é perder alguém amado, sabe o que é ser traído, e mesmo assim amou. Continua amando. Esse Jesus que conhece de dentro é quem está ao seu lado hoje. Senhor Jesus, obrigado por não seres um Deus distante e teórico, por seres real, por teres vindo, por teres habitado em carne como eu habito, por saberes de dentro o que é ser humano em um mundo quebrado, e por mesmo assim amares, por mesmo assim morreres, por mesmo assim ressuscitares e prometeres que voltarás. Esta manhã eu caminharei sabendo que és companheiro de jornada, que conheces cada metro desta estrada porque a percorreste também, e que em nenhum trecho estarei sozinho. Nunca.
Vamos falar sobre o que vai ser difícil hoje, não para pessimismo, para preparo, porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis tribulação. Ele não prometeu que a vida seria fácil, prometeu que ele venceu o mundo, que a tribulação não teria a última palavra, e saber de antemão que o dia vai ter momentos difíceis não é derrotismo, é realismo santificado, é entrar no dia com os olhos abertos, sabendo que os desafios são parte da jornada e que para cada um deles há graça disponível. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Tende bom ânimo, não porque o mundo está bem, porque Cristo venceu, e a vitória dele é transferida para você. Você entra no dia de hoje com o resultado já garantido, não desta situação específica necessariamente, da história, do conflito maior entre o bem e o mal. E quem conhece o resultado final pode encarar qualquer capítulo intermediário com uma paz que os de fora não entendem. Senhor, que hoje, quando a dificuldade vier, e ela virá, eu não seja pego de surpresa como se promessa de vida fácil tivesse sido quebrada. Que eu receba o desafio como parte do caminho, como oportunidade de exercitar fé, como momento em que o teu poder se manifesta na minha fraqueza, que eu não perca o bom ânimo que tu mandaste que eu tivesse. Porque o bom ânimo no meio da tribulação não é ingenuidade, é declaração de que sei em quem confiei e sei que ele venceu, que por isso também vencerei. Chegamos quase ao fim. E eu quero que o que você leva desta oração não seja um sentimento passageiro, seja uma âncora, algo que te segure quando as ondas vierem, porque as ondas vêm, sempre. A pergunta não é se virão, é em que você está ancorado quando chegarem. E há uma âncora que não cede, que não enferruja, que não quebra com a força das marés. A esperança que temos, que é âncora da alma, firme e segura. Hebreus capítulo 6, verso 19. Âncora da alma, firme e segura. Essa esperança não está ancorada no que você vê, está ancorada no que Deus prometeu, e a promessa está do outro lado do véu, no invisível, no eterno. É exatamente por isso que é firme quando o visível balança. Não depende do visível para existir. Existe porque Deus existe, porque prometeu, porque é fiel. E enquanto Deus existir, que é para sempre, a âncora vai segurar. Em qualquer tempestade, em qualquer nível de agitação. Então vai hoje, ancorado, não arrastado pela corrente das circunstâncias, não à deriva das opiniões alheias, não dependente de como as coisas vão sair para saber se você está bem. Ancorado em Deus, em quem Ele é, no que Ele disse, no que Ele prometeu, no que Ele fez em Cristo. Essa âncora não te imobiliza, te liberta, porque você pode ir longe, enfrentar o que vier, sem medo de ser arrastado para longe do que importa. A âncora garante que por mais longe que a maré te empurre, você volta. Senhor, que esta oração tenha sido mais que palavras, que tenha sido encontro, que algo real aconteceu entre o meu coração e o teu, que eu saia diferente do que entrei, não com todas as respostas, mas com a presença que é mais do que qualquer resposta. Que eu vá hoje como alguém que esteve com Deus esta manhã, com a paz desse encontro, com a força dessa presença, com a clareza desse silêncio. Obrigado por me receber sempre. Que o Senhor te abençoe neste dia com tudo o que você precisa para percorrê-lo com fé. Que a sua presença seja tão real quanto o ar que você respira. Que a sua voz seja mais clara do que qualquer ruído que o mundo vai tentar colocar. Que a sua paz guarde o seu coração nas horas de turbulência. E que ao cair da tarde, quando o dia for fechando, você olhe para trás e reconheça a mão de Deus em cada detalhe. No que saiu como planejado e no que saiu diferente. Em tudo Ele esteve. Em tudo Ele agiu.
Vai agora, com leveza, com propósito, com a certeza de que não está sozinho em nenhum segundo do que está por vir. Com a fé de que o Deus que te sustentou até aqui vai te sustentar até o fim. Com a esperança de que o melhor ainda está à frente. Com o amor de Deus enchendo cada parte do seu ser e transbordando para cada pessoa que você encontrar. Você saiu desta oração equipado, coberto, direcionado, amado. E isso é mais que suficiente para qualquer dia que este mundo possa oferecer. Se esta oração foi uma bênção, deixa o teu like aqui. Ele ajuda este canal a alcançar mais pessoas que precisam começar amanhã na presença de Deus. Clica no botão de inscrição para não perder nenhuma oração e ativa o sininho para ser avisado. E se queres fazer parte deste ministério de forma especial, clica no botão Seja Membro. Com o teu apoio, alcançamos ainda mais corações. Deus te abençoe imensamente. Até amanhã.